Então, primeiramente, mais uma vez, reforçando aí o convite, Adriano, que você me fez. É um prazer estar novamente com você, trabalhando essa temática aí, que nós já estamos nela, né, há um bom tempo. Você com a orientação na UF, eu com as minhas orientações, as suas aulas e as minhas, tanto na UF como na UFJ, né, direcionado nessa linha. Então, a proposta hoje é falar sobre o movimento social negro brasileiro e direitos humanos, os desafios para a educação das relações étnico-raciais. Então, como nós estamos reescrevendo a história do Brasil, do ponto de vista, né, da sua real história, através da Lei 10.639, então, quando eu falo e quando falamos de educação das relações étnico-raciais, jamais podemos negligenciar o papel e o protagonismo, né, do movimento social negro brasileiro, porque sem ele não teríamos, né, a oportunidade de estar aqui nesse momento trabalhando, né, a temática e discutindo todos esses fatos, né, históricos, né, que fizeram com que nós tivéssemos hoje uma lei específica para tratar da educação das relações étnico-raciais. Vou dar um salve a você e a todos e a todas que estão aqui presentes. Bom, você já me apresentou, então eu vou direto, né, na questão. Então, antes de mais nada, o que é mais Pedro, desculpa te cortar, mas se você quiser contar um pouquinho de você para nós, seria muito bom também. Da sua trajetória, né, a sua militância, isso tudo é formação também para nós, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, vamos Obrigada. lá. Bom, então, academicamente, eu entrei na academia tardiamente. Eu passei a participar da academia a partir dos meus 35 anos de idade. Bom, antes disso, além de ter nascido, né, um homem negro, pobre, né, de periferia aqui na cidade de Uberlândia, eu já tive, né, uma convivência, né, com a questão das relações étnico-raciais desde quando eu me entendo por gente. Então, por exemplo, em relação às oportunidades, né, de educação, de trabalho, nascendo numa cidade do interior como Uberlândia, né, que eu nasci, até mais ou menos uns 40, 50 anos atrás, as oportunidades na cidade eram muito, muito restritas, né, para as pessoas negras. Então, assim que eu completei uma idade já para entrar no mercado de trabalho, não conseguindo trabalho na cidade de Uberlândia, um trabalho, né, com um salário, né, fixo, mensal, um emprego, né, digamos assim. Eu vivia de subemprego, a maioria dos negros do Brasil, infelizmente, ainda hoje vivem. Então, eu trabalhava de servente pedreiro, trabalhava de pintor, trabalhava de serviços, né, que apareciam, ou seja, subemprego, ou estava na economia informal. Então, mudei para a cidade de São Paulo. Mudando para a cidade de São Paulo, já tendo essa base, né, familiar de interação na população negra, através da família, através também da interlocução, interação sociocultural, como, por exemplo, participando de escola de samba, participando da Congada, né, desde a infância, na cidade de São Paulo, chegando lá, eu arrumei emprego e, ao mesmo tempo, também comecei a militar no movimento negro da cidade de São Paulo e fui me despertando a consciência política, né, para a questão das relações étnico-raciais. Retornei a Uberlândia, servi o Exército, trabalhei, né, enquanto adolescente de office boy, empacotador de supermercado. Aí, terminando, depois eu voltei, fiz o Exército aqui em Uberlândia, servi o Exército, terminando o Exército, voltei a São Paulo. E nos anos 80, me tornei um trabalhador metalúrgico. Aí eu tive dupla militância, tanto no movimento sindical, metalúrgico da cidade de São Paulo, né, como também no Movimento Social Negro Brasileiro, o MNU, Movimento Negro Unificado, que falaremos também deste movimento aqui, nesse bate-papo nosso hoje. E tive a oportunidade, naquele momento, enquanto militância, tanto no movimento sindical como no movimento negro, de ter contato, inclusive, com alguns pensadores da questão social brasileira de renome. Dentre eles, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter curso de formação com Florestan Fernandes, naquela época, né? O grande sociólogo Florestan Fernandes, assim como outros, né, intelectuais brasileiros, davam curso para lideranças, né, tanto da militância sindical como do movimento negro na cidade de São Paulo. Aí, evidentemente, eu já tive uma base, inclusive,
uma base social não só da militância, como também acadêmica. Então, quando eu volto para a academia, assim, muitas das coisas que eu estudei enquanto acadêmico, eu já tinha estudado e vivenciado na prática na cidade de São Paulo. Então, aí começa a minha trajetória e, como eu já disse para vocês, né, a partir dos anos 90 que eu entro no meio acadêmico. Então, hoje, né, sou um professor com mestrado, doutorado e pós-doutorado e atuo na Universidade Federal de Jataí. Então, aí vem a minha base. Então, eu acredito que, resumidamente, eu já me apresentei, certo? Podemos, então, dar sequência, Adriana? Obrigada, então. Obrigada. Né? Trajetória. Só isso também já dava uma palestra, né, professor? Jamais. Ele esqueceu de falar que ele é padrinho do Fred. Como que pode isso? Essa é minha prima, Ludmila Novaes. Boa noite, Ludmila. Acabei de cortar a Ludmila. Bom, então, é o seguinte, para a gente falar sobre a questão da educação das relações étnico-raciais, é necessário que façamos aqui uns antecedentes históricos de como foi formado a nossa sociedade numa perspectiva, né, das relações multirraciais. Por quê? Porque a historiografia oficial ela trata da questão das relações étnico-raciais só no aspecto mais, assim, digamos assim, pejorativo, né, dessas relações, que foi o momento, né, de mais de 3 séculos da sociedade escravocrata. Ou seja, então o negro, né, para a historiografia oficial, parece que ele só existia enquanto escravo. Então, depois disso, né, depois da abolição, parece que há, né, principalmente, né, no senso comum, na academia, enfim, na cosmovisão geral da sociedade brasileira, um exercício persistente para a invisibilidade do povo negro, como se isso fosse possível. Então, conforme vocês estão vendo aí, os balanços antecedentes históricos, para o Brasil, só para o Brasil, vieram, né, aproximadamente 5 milhões e meio de africanos que foram escravizados neste país. Agora, um dado curioso, ora, se saíram 5 milhões e meio de africanos, por que a estatística depois aponta que só 4 milhões e 800 mil africanos sobreviveram? É porque mais de 700 mil africanos morreram dos navios negreiros durante a travessia. Então, se falando de direitos humanos, então, esse comércio, né, triangular, transatlântico, entre Europa, África e Brasil, tornando, né, um sistema que já tinha sido, né, banido pela história, que era um sistema de trabalho escravocrata. Então, os europeus, colonizadores, invasores, né, de povos colonizados, reinaugura esse sistema extremamente perverso que é o trabalho escravo. Então, 38% de todos os africanos traficados foram trazidos para o Brasil. Isso numa dimensão global, que o comércio transatlântico, envolvendo, né, a hegemonia administrativa europeia e a exploração de recursos humanos no continente africano, gerou, né, um contingente incomensurável que nós denominamos de diáspora, né, africana para, principalmente, a América, né? América de um modo geral. Então, as regiões que foram mais fornecer escravos para o Brasil está aí: Gana, Congo, Angola e Moçambique. Então, aí já dá para ver, inclusive, né, uma dimensão do que foi esse tratado, né, transatlântico, escravista, né? E também podemos já notar que a África, né, não é um país, mas é um continente, porque ainda a historiografia oficial trata a África, né, como se fosse um país, e não um continente que existe dezenas e dezenas de países, totalizando 55 países, né, no todo, né? Então, nós tivemos no Brasil uma escravidão que durou quase 400 anos. Foi o período mais longo, né, de todas as colônias que tiveram essa péssima, né, e essa perversa experiência escravocrata de duração. Então, aí nós temos, por exemplo, aí, do lado direito, abaixo, aí,
uma cronologia do tempo, né, que durou essa escravidão. Então, começa lá em 1530, com a chegada dos primeiros africanos que foram escravizados no Brasil, chegando, né, a 1845, aí começam os tratados internacionais para coibir esse tratado ainda, né, persistente no Brasil, que durou muito tempo, que era o regime escravocrata. Então, por exemplo, a primeira lei internacional que acontece é a Lei Bill-Anderson, que proibiu o tráfico de escravos no hemisfério norte e deu liberdade de jurisdição aos ingleses que interceptaram os navios negreiros em qualquer lugar do oceano. Então, a nossa história, né, de abolição, ela não começa em 1888, como ainda, né, insiste a historiografia oficial. Eu gostaria, inclusive, de fazer um paralelo aqui dos antecedentes dessa lei de Bill-Anderson, né? A lei Bill-Anderson, de 1845, ela só foi motivada por quê? Porque nós entendemos, né, que em 1789 houve o quê? Um grande fato histórico foi a Revolução Francesa. Só que essa Revolução Francesa, de 1789, ela tinha também o quê? Na sua essência, né, enquanto nação, as suas colônias. E uma das colônias que é mais importante para os franceses, que foram para os franceses, né, antes de 1845 e antes de 1789, data da Revolução Francesa, foi a colônia, né, de São Domingos, mais conhecida hoje como Haiti, que é o país aí do Caribe, né, que pertence às Américas. Mas o que aconteceu para que, né, os franceses se preocupassem, como também as instituições internacionais de outros países, se preocupassem em promover um processo de abolição da escravidão, né, nas colônias? Ora, de 1795 a 1804, aconteceu uma grande revolução em São Domingos, hoje Haiti, que foi a Revolução Negra, com aspecto, inclusive, de fazer e de promover uma sociedade que, ao mesmo tempo, lutasse pela sua autodeterminação e independência e, ao mesmo tempo, também abolisse a escravidão. E essa revolução foi promovida pela população negra, né, afro-haitiana. Para vocês terem uma ideia, essa revolução foi liderada pelo Toussaint Louverture, que foi o grande líder, né, dessa revolução, grande estrategista militar, com formação acadêmica, né, bem qualificada, liderando essa revolução, e ele derrotou nada mais, nada menos que o poderoso exército napoleônico, expulsando 30 mil soldados do Haiti. Então, esses antecedentes são tão importantes porque também tem um paralelo com o Brasil. Hoje se discute muito, por exemplo, a questão em direitos humanos da violência policial contra o povo negro. Uberlândia, por exemplo, por esses dias teve um episódio aqui que a polícia militar, né, foi extremamente opressora dos ambulantes, né, senegaleses que trabalham no centro de Uberlândia, usou de todo o aparato policial para expulsá-los de lá. Por quê? Porque, evidentemente, todo esse contexto da polícia militar está relacionado com a própria história da sociedade brasileira. Lembrando que, a partir de 1808, quando a coroa imperial portuguesa chega no Brasil com a corte de Dom João, preocupado com a Revolução Haitiana, 1808 para 1804, bem próximo, né? Dom João se dá, né, o direito e a preocupação de criar a primeira corporação militar para proteger, evidentemente, a sua família de uma possível revolução negra no Brasil. Então, essas questões é muito importante serem tratadas para que nós possamos colocar a história à luz da sua realidade. Bom, então, seguindo, em 1850, acontece o quê? Com relação a essa questão histórica, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu terminantemente o tráfico, né, intercontinental de escravos para o Brasil. Mas esse fato é extremamente curioso para a sociedade brasileira, porque, ao mesmo tempo que essa lei foi editada, em 1850, já na segunda metade do século XIX,
é que nós, assim, do ponto de vista dos estudos das ciências humanas e ciências mais especificamente sociais, entendemos que começa a ser formado e formada a estrutura, né, da sociedade brasileira, principalmente do ponto de vista econômico, do ponto de vista institucional, criando o quê? Criando justamente a legitimação da segregação étnico-racial no Brasil. Por quê? Porque quando você percebe que tem a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, aí no Brasil é sancionado a Lei de Terras, para distribuição de terras, entre, né, os brasileiros ou os imigrantes que aqui chegaram, mas nenhum indígena e nenhum negro que foi trazido para cá de forma extremamente, né, perversa, impositiva, recebeu 1 metro quadrado de terras. Então, evidentemente, que essa distribuição de terras foi justamente distribuída para herdeiros dos colonizadores. E outra questão também importante, em 1850, é um projeto de criar no Brasil uma identidade nacional, buscando, inclusive, política de Estado que impôs aqui uma política de branqueamento da nação, trazendo para cá 2.700.000 imigrantes europeus. Então, houve um processo, né, de projeto de imigração, migratório, mas esse projeto também era extremamente seletivo. Só poderiam vir para cá imigrantes originários do continente europeu. Então, o continente asiático, continente africano, não podiam vir para cá. Bom, então, seguindo. Aí a abolição vai aparecendo gradativamente, conforme vocês vão percebendo, diante, né, de uma conjuntura não só local, mas internacional. Então, em 1871, editado a Lei do Ventre Livre. Considerava-se livre os filhos de escravos nascidos a partir da publicação dessa lei. Então, a partir de 1871, é que os filhos de escravo ganharam, né, a condição de serem livres. E em 1885 é editada a lei do ventre livre, considerando livre os filhos, né, de escravo. Outra questão fundamental é que em 1888, que a historiografia mais trata, é editado que a Lei Áurea, né, dando libertação dos escravos em todo o território brasileiro. Mas é bom lembrar que, quando essa lei é editada, em 1888, 90% dos africanos escravizados já eram livres. Por quê? Porque eles conquistaram a sua liberdade através do quê? Através da luta permanente e consistente contra o regime escravocrata, principalmente fazendo, né, uma organização de uma sociedade alternativa ao regime escravocrata, que eram os quilombos, e foram vários quilombos, né, criados em todo o Brasil. Bom, então aí dá para nós já percebermos, né, inicialmente, que esses antecedentes históricos são extremamente fundamentais para que nós possamos entender o contexto, inclusive hoje, que envolve a educação das relações étnico-raciais e também a correlação com os direitos humanos. Então, dá para se perceber que, desde 1850, negros e indígenas nesse país, infelizmente, não foram considerados como brasileiros, porque não foram agraciados com a partilha, né, da estrutura dessa sociedade, que foi a Lei de Terras. Então, indígenas e negros africanos e descendentes africanos passaram a ser estrangeiros dentro do seu próprio país, dentro do seu próprio território nacional. Bom, aí os antecedentes disso tudo, né, tem uma ligação também com a questão religiosa, que nós também não podemos negligenciar. Aí tem um tratado aí que está, inclusive, na Bíblia, né, que é Gênesis 10:32, que é uma passagem que diz sobre a maldição, né, de Cã, profetizada, né, na Bíblia, na Gênesis 10:32, que é os antecedentes que nós entendemos, que muitos estudiosos apontam, né, como a gênese, né, do racismo, né, inclusive a brasileira, né? O que diz aí, né?
Então, por exemplo, né, Cã foi considerado pai dos africanos, né, Sem, pai dos europeus, né? Então, aí, ó, Jafé pai dos, Jafé pai dos europeus, logo os europeus são arianos. O que são os arianos? É aquilo que foi considerado pelos europeus como raça pura. Foi muito utilizado pelo regime, né, nazista fascista durante, né, final dos anos 30 e durante os anos 40, que perdurou, inclusive, a Segunda Guerra Mundial. Então, qual que é o perfil, né, estereótipo, né, de um ariano? Loiro, da pele clara, o loura da pele clara e dos olhos claros. Né? E o Cã, pai dos africanos, africanos do norte, então aqueles das peles negras. E o Sem, pai dos asiáticos, judeus e árabes. Bom, então, com isso, né, nós vamos cair aonde? Né? Na maldição de Cã. Então, a maldição de Cã é colocada no seguinte aspecto, né? A passagem bíblica diz, por exemplo, que Cã, ou Canaã, flagrou o pai bêbado, Noé, depois da comemoração, né, do dilúvio, que ele se embebedou, depois, evidentemente, do estresse, né, do dilúvio, se embebedou e ficou nu. E Cã, né, o flagrou no dia seguinte, nu, sem roupa e ainda dormindo, e chamou os irmãos para ver as condições que o pai estava. Aí Noé ficou extremamente, né, irado com isso e maldicionou Cã porque considerou que ele desrespeitou a sua autoridade patriarcal. Então ele profetizou: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. Ou seja, deveria ser, e todos os seus descendentes, servos dos irmãos. Então, Sem, pai dos brancos, né, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, ou seja, negros já são justificados, inclusive, né, nessa passagem religiosa, como aqueles que foram já destinados, né, pelo fato histórico bíblico, a serem escravos. Né? Continuando, né, essa questão, né, então nós vamos ter o seguinte, né, então a danação de Cã, né, o tempo da origem da nação de Cã, o destino do povo africano, cumprido através dos milênios, depende de um evento único, remoto, mas inversível, a maldição de Cã, de seu filho Canaã e de todos os seus descendentes. Ou seja, o povo africano será negro e será escravo. Estudo, transcreve em seguida e passa essa passagem bíblica. Né? Bom, então, avançando para a questão mais de fundo, né? Então, a própria filosofia, a própria ciência também vai tratar, a partir, né, dessa leitura bíblica, né, a justificação da escravidão dos negros africanos. Então, o grande, né, teórico, inclusive iluminista, né, Montesquieu, que escreveu, né, O Espírito das Leis, que inclusive motivou a Revolução, né, a Revolução norte-americana, ele vai apresentar a seguinte ideia, né, sobre essa questão étnico-racial. Ele vai dizer: se eu tivesse que defender o direito que tivemos de escravizar os negros, eis o que eu diria. Tendo os povos da Europa exterminados da América, tiveram que escravizar os da África, a fim de utilizá-los no desbravamento de tantas terras. O açúcar seria muito caro se não se cultivasse a planta que produz por intermédio dos escravos. Aqueles a que nós referimos são negros da cabeça aos pés e têm um nariz tão achatado que é quase impossível lamentá-los. Então, ele vai justificar isso ainda, né, usando de uma profecia religiosa. Não podemos aceitar a ideia de que Deus, que é um ser muito sábio, tem introduzido uma alma, sobretudo uma alma boa, num corpo completamente negro. Então, aí se percebe, por exemplo, né, que mesmo os iluministas, os que foram idealizadores da grande Revolução Francesa, que declarou os direitos, né, universais do homem, né, não classificou o povo negro como um povo
dotado de alma e também de direitos humanos, para terem reconhecimento, né, como seres humanos dotados de todas as condições que precisa um ser humano para ter uma vida digna, né? Ainda continuando, né, com esse pensador que naturaliza, né, inclusive o racismo, ele ainda vai longe, né, nessa questão, apresentando essa naturalização do racismo, dizendo: é tão natural considerar que é a cor que constitui a essência da humanidade que os povos da Ásia, que fazem eunucos, privam sempre os negros da relação que eles têm conosco de uma maneira mais acentuada. Uma prova de que os negros não têm senso comum é que dão mais importância a um colar de vidro do que ao ouro. Fato que, entre as nações policiadas, é de tão grande consequência. É impossível supor que tais gentes sejam homens, pois, se o considerássemos homens, começaríamos a acreditar que nós próprios não somos cristãos. Bom, os espíritos mesquinhos exageram muito a injustiça que se faz aos africanos, ou seja, aqueles que defendiam as condições, ainda defendem as condições de direitos humanos para os africanos, esse pensador, né, que é exemplo para, inclusive, as sociedades, né, eurocêntricas, etnocêntricas, inclusive temos os Estados Unidos, né, como um ideal do que seria uma sociedade justa enquanto direitos humanos, colocam, né, que os espíritos mesquinhos exageram muito a injustiça que se faz aos africanos, pois, se ela fosse tal como eles dizem, não teria ocorrido aos príncipes da Europa estabelecessem entre eles tantas convenções inúteis, fazer uma delas em favor da misericórdia e da piedade. Bom, então, vocês vão encontrar essas passagens aí, desse pensador, Montesquieu, no livro Espírito das Leis, livro 15, capítulo 1, dos Pensadores, inclusive com a tradução do nosso ex-presidente e grande sociólogo, Fernando Henrique Cardoso. Embora alguns discordem que ele seja um grande sociólogo, mas eu o respeito muito como sociólogo. Agora, como presidente da República, evidentemente, há todas as controvérsias, porque nós estamos numa sociedade de relação de poder, não só de classe, mas do que nunca étnico-racial, que é o caso brasileiro, né? Bom, então, dentro disso, tem alguns conceitos aqui importantes, né, para que nós possamos, inclusive, entender, né, essas relações, né? Então, o mundo antecipado do nazismo, né? Então, o que seria o arianismo, né? É uma doutrina que justifica a desigualdade entre os homens e adverte contra o cruzamento das raças. No Brasil, por exemplo, teve uma figura que é considerada, inclusive, por muitos, né, pesquisadores das ciências sociais, do quilate, né, de Kabengele Munanga, de Nilma Lino Gomes, de Lilia Schwartz, né, que considera Arthur Gobineau não um cientista, mas um aventureiro, que inclusive esteve no Brasil a convite, né, de Dom Pedro, né, quando foi inaugurada aqui as primeiras instituições científicas. Então, Arthur de Gobineau esteve no Brasil e seus mais importantes teóricos classificavam os arianos como a raça ideal por ser pura e, assim, física, moral e culturalmente superior às outras raças. Previu que em 200 anos a população brasileira iria desaparecer em virtude da miscigenação. Então, ele foi um grande condenador da miscigenação. As ideias de Gobineau tiveram um ferrenho defensor em Roster Chamberlain, um dos promotores do imperialismo europeu na África, né? Uma curiosidade que tem desse autor, o Gobineau, que é o seguinte: quando ele veio ao Brasil, como naquela época nós não tínhamos ainda o celular com recurso de internet, escrevia-se carta. E ele escreveu várias cartas, né, para a madrinha dele, dizendo que ele ficou aterrorizado quando chegou no Brasil, ao ponto de ver, né, que o Brasil era uma depravação enquanto nação, justamente por ser uma nação miscigenada e, segundo ele, extremamente imoral. Lendo o livro dele, ou você ri ou você chora. Tem algumas passagens que ele coloca o seguinte: madrinha, olha só, os negros aqui vestem roupas e não nascem de rabo. O cara escreveu isso. Então, um cara extremamente racista, né? Extremamente xenofóbico e com uma perspectiva extremamente segregadora em relação às relações étnico-raciais e multirraciais.
Bom, então, essas teorias, inclusive, tiveram uma sustentação deturpada e distorcida através das teorias, né, da origem das espécies de Charles Darwin, né? Então, inaugurou-se uma teoria da evolução social, de base, inclusive, positivista, baseada na analogia com as ciências biológicas, substituindo os organismos vivos pelos grupos sociais em conflito. Seus teóricos inspiraram-se na obra, né, do Darwin, que pregava a sobrevivência dos mais capazes como a base da evolução das plantas e animais. Ou seja, né, foram os principais divulgadores, né, como Haeckel, o George Laplace, dessas ideias extremamente, né, desse racialismo, já aqui colocado como racialismo científico, para justificar, né, inclusive a segregação e a falta de oportunidades para negros em relação à população branca, né? Daí, essas teorias vão apresentando, né, todo o seu ideário extremamente racista e segregador. Então, inaugura-se o darwinismo social, ou seja, a teoria da evolução social baseada, né, nessas teorias, né? E, a partir daqui, cria-se a ideia, né, e também, ao mesmo tempo, né, a praxe, né, do conceito de eugenia. Então, essa palavra originária do grego significa que eu, o bom, né, ou a raça pura, ou a geração, em Gênesis, né, promulgado por Franz Galton, que defendia a necessidade do Estado formular um plano com o objetivo de selecionar jovens aptos a procriar os mais capazes, gerando a raça pura, e defendia a esterilização de doentes, judeus, criminosos, ciganos e outros, né? Passando rapidamente aqui, a gente chega até a entender, em determinados momentos, que isso está longe de nós, que não existe mais no Brasil. Mas, por exemplo, né, em 2013, recentemente, não sei se vocês lembram desse episódio, que teve, né, no trote realizado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, um trote totalmente racista. Olha só as figuras aí. Ó. Então, isso nós denominamos de quê? De racismo importado. O racismo brasileiro é um racismo subserviente, subjugado a essas teorias racialistas que foram desenvolvidas a partir da segunda metade do século XIX e ganhou intensidade, né, no final e começo do século XX, que foram, inclusive, trazidas para a sociedade brasileira. Então, no Brasil, nós vamos assistir o quê? Os antecedentes dessas teorias, que vai justificar, inclusive, o quê? Não só, né, a questão do racismo, né, científico, né, como também vão ainda, né, concordar que o regime escravocrata brasileiro foi um bem necessário, inclusive para os povos africanos e seus descendentes, que vieram para cá para serem escravizados, né? Então, por exemplo, nós temos o jurista aí, Silvio Romero. Então, o Silvio Romero, ele apontava como o mestre Spencer, Darwin, Comidor, previa que o processo de seleção natural conduziria ao desaparecimento dos negros e outras raças impuras. Ou seja, naquele projeto, né, colocado lá em 1850, com a vinda dos imigrantes europeus, eles tinham, né, um projeto de embranquecimento da nação brasileira, que paulatinamente, segundo eles, isso aconteceria. E com a contribuição, inclusive, de Nina Rodrigues, que foi professor de medicina legal, considerava os índios negros raças inferiores. Então, esse seguidor, né, da cronologia divulgada por Lombroso afirmava que os mestiços tinham mentalidade infantil. Essa questão aí é extremamente interessante, né, da questão relacionada à mentalidade infantil. Nós vamos encontrar isso muito, inclusive, na literatura, principalmente de Monteiro Lobato, que Monteiro Lobato constrói todo um edifício, né, ideológico, racista e com base arianista, inclusive para justificar a inferioridade do negro em relação ao branco. Então, por exemplo, o Francisco Adolfo de Wenhar,
que foi um historiador, afirmava que os índios negros não progrediriam numa sociedade, entre aspas, civilizada, e que a história brasileira deveria ocultar a fase escravocrata, pois os africanos e seus descendentes, que deveriam retornar para a África, né, só nos causaram mal, nos afastando do processo evolutivo. E Francisco Oliveira Viana, mais conhecido como Oliveira Viana, também adepto, né, do arianismo, considerava o quê? Considerava destinado a dominar o mundo, defensor do branqueamento da população, considerava os negros, entre aspas, espantosos na sua desordem moral e na instabilidade instinto, e tratava os mestiços como ralé. Aí, eu falei ainda há pouco, por exemplo, né, da literatura de Monteiro Lobato, então só vou ilustrar ela aqui para vocês terem uma ideia, né? Inclusive na relação que Monteiro Lobato teve, né, com essas teorias, né? Então, Monteiro Lobato, ele foi um defensor da eugenia, considerava o caboclo preguiçoso, doente, incapaz. É só lembrar da história lá que foi muito retratada com o Jeca Tatu como personagem, né? Incapaz de ajustar-se ao progresso, motivada pela mestiçagem. Seu personagem, Jeca Tatu, representa todos esses estereótipos. Posteriormente, Lobato retratou-se culpando a falta de saúde e educação por essa situação. Então, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar algumas teorias, né, racista, e, ao mesmo tempo, também, nós vamos assistir o quê? O surgimento do mito da democracia racial. Olha como é que o mito da democracia racial trata, né, por exemplo, uma criança negra numa perspectiva desse racialismo científico. Então, uma imagem só para pensar, para dar uma observada, né, como é que esses pensamentos são perniciosos para a sociedade. Bom, então, esse mito da democracia racial vai colocar o quê para a sociedade brasileira, né? Em nenhum país do mundo coexiste uma tamanha harmonia e tão profundo espírito de igualdade entre os representantes da raça tão distinta. Homens da raça branca, de raça vermelha e raça negra. Homens mestiços dessas três raças. Todos têm aqui as mesmas oportunidades econômicas, as mesmas oportunidades sociais, as mesmas oportunidades políticas, franqueados a todos os vários campos de trabalho, desde a lavra da terra às mais altas profissões. Então, como eu já havia dito anteriormente, né, tudo isso foi alimentado justamente pelo quê? Pela ideia, né, de embranquecimento da nação brasileira, que começou lá nos anos de 1850, segunda metade do século XIX. Então, essa ideia da teoria do branqueamento foi para fortalecer a existência desse mito da democracia racial. Ou seja, uma ideia desenvolvida pelas elites por acreditar que a presença negra na população dificultava o progresso. Para isso, promoveram a imigração europeia, facilitando o acesso à terra e ao trabalho, e dificultaram a inserção da população negra na sociedade pós-abolição. Por isso, a população afro-brasileira ficou, entre aspas, livre do açoite da senzala e preso na miséria da favela, tornando-se cidadãos de direito, mas não de fato. Ou seja, a negação do mito da democracia racial. Então, aqui eu tenho alguns apontamentos que é mais na perspectiva numérica, né, dessa desigualdade racial, como é que ela se apresenta em nossa sociedade. Um exemplo, hoje, entre os mais de 30 milhões de desempregados, esses mais de 30 milhões de desempregados, mais de 75% são afro-brasileiros. Ou seja, são pertencentes à população negra, que a população negra do Brasil ela é maior, inclusive passando, né, a fazer a contradição de tudo aquilo que foi escrito lá no século XIX, que tinha uma política de branqueamento para que o negro desaparecesse, mas hoje as estatísticas apontam, né, que a população negra brasileira é mais de 50%. Então, para fechar, né, essa questão, nós vamos ter o quê? Né? Uma série de leis que vão, né,
buscar resolver essa discrepância, né, em relação à desigualdade do veto ao direito, inclusive à educação. Por quê? Olha, para vocês terem uma ideia, o pensamento liberal, ultraliberal, coloca o seguinte: olha, todos têm oportunidade, só não pega quem não quer. Mas só que esse pensamento ultraliberal hoje, ele ignora todos esses antecedentes históricos que tornaram os negros, né, inferiores, não por serem negros, mas por políticas de Estado impostas, né, do ponto de vista de um racialismo científico, de uma relação de poder, de uma construção hierárquica étnico-racial da sociedade e privando negros de oportunidades através do quê? Do racismo estrutural e do racismo institucional, que há desde lá dos anos 50, né, do século XIX, nós vamos perceber o seguinte, do ponto de vista, né, da educação. O decreto de 13.331, 17 de fevereiro de 1854, estabelecia que não seria admitido escravo nas escolas públicas do país, e a previsão para a instrução de adultos negros dependiam da disponibilidade de professores, né? Então, depois de luta persistente do movimento negro, é que no final de agosto de 2012 nós vamos ter a aprovação de uma lei polêmica que alterou a forma de ingresso nos cursos superiores das instituições de ensino federais, ou seja, a chamada lei de cotas. Foi uma grande polêmica quando aconteceu no Brasil, como se nunca tivesse existido cotas étnico-raciais na sociedade brasileira. E eu mostrei para vocês aqui, do ponto de vista histórico, que cotas étnico-raciais na sociedade brasileira existe desde 1850. E é inaugurado com a lei de terras, titulação de terras. Deu terras, né, para não negros, não indígenas, e privou negros e indígenas de terem acesso à terra. Privaram também de acesso à educação, como vocês perceberam aqui nessa lei, que foi editada em 1854. Aí, quando veio o debate da lei de cotas no Brasil, já nos idos, né, dos anos 2000, a sociedade brasileira, que tem uma cultura extremamente cínica, eurocêntrica e etnocêntrica, disseram que o movimento social negro brasileiro estava criando o racismo numa sociedade que não tinha o racismo. Ou seja, Kabengele Munanga, que é um antropólogo, né, ele vai dizer o seguinte: olha, o racismo no Brasil é um crime perfeito. Por que ele é um crime perfeito? Porque ele mata e não dá visibilidade para a vítima, né, reclamar e questionar o assassinato que seu carrasco faz contra si cotidianamente. Fechando, para vocês terem uma ideia, o que isso representa do ponto de vista, inclusive, da estatística, né, da relação e da correlação étnico-racial dentro do Estado, principalmente em relação à violência e os aparatos repressores de violência, como já preconizou Max Weber lá, né, nos seus estudos sobre a formação do Estado, que o Estado é aquele que pode ter o uso legítimo da violência, quando necessário, e essa violência é praticada cotidianamente. Nós pegarmos, por exemplo, estatísticas sobre o mapa da violência no Brasil hoje, de cada jovem de 15 a 29 anos que é morto pela polícia, de 10, 7 são negros. Então, o aparato policial institucional do Estado, ele tem um alvo. Esse alvo tem uma faixa etária e uma cor da pele. Bom, então eu vou fechando aqui, Adriane, para que o pessoal possa, inclusive, estabelecer aqui algumas perguntas, que nós possamos também estabelecer aqui um feedback, para ver o que as pessoas também pensam, né, a respeito disso. Então, vocês ficam à vontade, estou à disposição. Ai, muito bom, professor Pedro. Tanta coisa para falar, né? Tanta informação, tanta história. Muito bom. Então, nós vamos encerrar sua apresentação. Nós vamos abrir aqui. Eu queria tirar aqui agora o... Ah, tá. Vê se saiu já o seu. É isso que eu vou fazer agora, vou tirar. Não, não saiu. Saiu não? Não.
Então, você vai lá em cima, Stop Share, para você. Aperto. Tá. Tem um E agora? stop aí para você. Certo. E agora? Clica nele. Cliquei, abriu várias janelas aqui e eu fecho? Vê se dá certo. Não, fechou. Não. Também não. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo daqui. Não, não consegui. Amor, eu acho que eu me apaguei. Fechou? Acho que agora fechou. Vê se fechou. Agora apareceu o seu. Agora sim. Agora liberou, né? Sim, Então, tá. vamos lá. Nós estamos aprendendo. Funciona desse Tá bom, jeito. isso é normal. Então tá bom. Então vamos abrir para conversar. Vamos. Quem gostaria de fazer perguntas? Esse grupo aqui é muito animado. A gente já teve uns temas mais polêmicos, outros menos, mas é uma turma muito participativa, Pedro. Então vamos lá. Então, quem gostaria, vamos fazer a inscrição lá pelo chat, tá, gente? Mas se tiver alguém que já queira comentar. Pedro, te peço desculpa que eu estou com um computador sem câmera. Tá? Não, tranquilo, sem problemas. Eu vou ficar sorrindo para você. Tá bom. Ó, a professora Dulce fez um comentário aqui. Beatriz, vocês gostariam de comentar? Beatriz é bom, a Beatriz é animada, ela começa, né, puxa os outros colegas depois. Quem gostaria de falar? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Hoje? Sim, muito bom. Que Fernanda. bom. Hoje eu estou no celular porque a conectividade é melhor. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o professor Pedro pela exposição. Adorei como você foi linkando e amarrando os fatores históricos. E me fez lembrar, a sua fala, me fez lembrar muito de um quadro de um pintor espanhol, Modesto Brocos, que chama A Redenção de Cã, que mostra, depois aí quem quiser pesquisar, galera, mostra uma avó negra retinta, a filha um pouco mais clara, que casou com um migrante branco, e aí o netinho já nasceu mais claro, mostrando a redenção de Cã, que é mostrando a ideia do embranquecimento que se foi proposto dentro dessa sociedade, né? Que não foi só no Brasil. Então, eu adorei quando você trouxe também a questão religiosa, que me fez lembrar desses estudos do passado. E eu só queria agradecer mesmo, agradecer a oportunidade de estar aqui e de reviver tantas coisas que eu já estudei que eu nem sabia que eu lembrava. Obrigada. Fala que você colocou a foto. Estou colocando a foto aí para vocês verem esse quadro do Modesto. Inclusive, ele está acho que num livro também da Lila Schwartz, O Espetáculo das Raças. Tá dando para ver aí? Sim. Exato. Então, é isso mesmo. Isso. Muito bom. Obrigada, Fernanda. Mais alguém gostaria de comentar? Que aí depois o Pedro fala. A gente podia falar uns 3, depois o Pedro fala. Professor Pedro, era assim, parabenizar mesmo, tanto que você foi didático na sua apresentação. Então, você foi elencando assim, né, até chega nos dias atuais com a lei de cotas e trouxe algumas coisas que a gente não sabia mesmo. Então, é mesmo para parabenizar. Eu acho que a partir de agora, assim, vou ficar vendo essa gravação muitas vezes, porque ela é um suporte, um apoio até para a gente ser antirracista e discutir com mais propriedade, sabe? Assim, na escola, trabalhar isso na escola, mostrar para os nossos alunos essa questão do racismo. Então, é parabenizá-lo mesmo por a didática da apresentação. E você fala assim, sabe, uma calma, e vai apresentando. Parabéns, Pedro. Obrigado.
Obrigada, Dulce. Pedro, tem mais 2 pessoas já tinham inscritos, é o Brendo e a Rosiane. Aí depois a gente passa para você falar, tá bom? Brendo. Boa noite, estão me escutando? Oi. Sim, tranquilo, Brendo. Professor, você falou muito bem, gostei realmente, como os demais colegas já falaram, da sua didática, da sua dinâmica, em estar explorando assuntos que talvez a gente não mencione numa graduação, ou até mesmo em outros locais de estudos. Mas eu gostaria que o senhor pudesse voltar e retomar um pouquinho mais, que eu não entendi bem a forma como o senhor colocou, relacionou a Bíblia, né, alguns contextos que menciona lá sobre Acã, Jessé, relacionado à África, isso que eu não entendi muito bem, né, o que se deu, como é que se procedeu, o que isso vem ser? Vem ser uma teoria, vem ser concepções para a gente entender realmente os estereótipos que a gente fala racistas, é isso que eu não entendi muito bem. Você poderia voltar um pouquinho, só para ficar mais claro, entendido? Entendido, tranquilo. Okay. Obrigada, Brenda. Agora a Rosiane. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, professor, a fala do senhor foi excelente, muito boa mesmo. E eu queria, na verdade, uma pergunta, porque, embora no Brasil o racismo seja um crime, é muito difícil que as representações na justiça sejam feitas enquadradas como racismo. A maioria é feita como injúria racial. Isso aí, assim, dificulta que a lei, né, seja aplicada e que a pessoa que praticou seja realmente enquadrada no crime. Então, eu queria que o senhor comentasse, assim, a que o senhor atribui essa dificuldade, ou por que a maioria das pessoas, né, da justiça em si, considera a maior parte, né, as práticas de racismo, mas do ponto de vista jurídico enquadrados como injúria racial, e que aí a gente sabe que isso vem dificultar a aplicação da lei como um todo. Isso. Obrigada, Rosiane. Já vai passar um pouco para o Pedro. Pedro, se você puder ir comentando, que aí depois já faz mais uma rodada. Tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, a primeira questão é o seguinte, né, que foi colocada aí pela Fernanda. Então, ela retratou muito bem esse quadro aí do pintor espanhol, que é o Modesto, né, sobre a redenção de Cã. Então, já era ali, naquele momento, uma leitura, né, do que significaria, por exemplo, né, essa correlação racial com, inclusive, a questão religiosa no Brasil, né? Então, essa redenção de Cã, ou seja, né, que já pegando a questão bíblica, até assim, buscando também responder o Brendo, né, em relação à Bíblia, né? Ou seja, a própria escritura bíblica, né, já narra, né, já tem uma narrativa já dessa construção. Independentemente da questão da fé religiosa, né, nós estamos falando também do processo político, né, que envolve a instituição religiosa. Nós temos que saber que a Bíblia, né, ela foi escrita, né, pelos gentílicos, né, ou seja, os apóstolos gentílicos que andavam de cidade em cidade, mas já tinham um posicionamento, inclusive social e também étnico-racial. Então, evidentemente que já existia, né, um processo histórico, né, de construção, inclusive do quê? De uma hierarquização étnico-racial dos povos, né? Por exemplo, nós pegarmos a Epístola de Paulo, ele vai construir o quê? Uma ideia de sociedade também segregada, não só do ponto de vista étnico, mas também do ponto de vista, inclusive, de gênero, né? Por exemplo, como é que ele trata a questão de gênero, né? A hierarquia, né, do superior, né, na perspectiva dele, do homem em relação à mulher, enfim, né? Então, tem toda essa questão, inclusive relacionada ao próprio poder político, né, entre um e outro, entre os diferentes, digamos assim. Então, essa redenção de Cã, ela é muito importante porque ela vai, inclusive, repercutir na cosmovisão social de uma sociedade brasileira do final do século XIX e início do século XX.
Vou dar uma ideia aqui para vocês, o que isso pode representar do ponto de vista, né, da influência dessa ideologia, inclusive em pessoas comuns. Eu lembro que meu avô falava isso, né, nas conversas, em família. Meu avô falava o seguinte, olha, inclusive me orientando, eu e meus primos, que nós deveríamos casar com a mulher branca para ter filhos brancos para apurar a raça, ou seja, a redenção de Cã. Né? Ainda, né, aprofundando, né, nessa questão, ainda buscando responder o Breno, então lá na Gênesis, é só ler na passagem lá, da Gênesis, né, lá no 10, né, que está lá essa questão da maldição de Cã, inclusive a profetização, né, e a proclamação do patriarca Noé em relação ao que seria, né, a hierarquização da sociedade, que ele vai dizer, maldito seja Cã, que será servo de seus irmãos, principalmente de Jafé. Então, Cã, pai dos africanos, Jafé, pai dos europeus, dos arianos, ou no caso, da raça pura, ou já tem um contexto, né, colocado ali como eugenia. Aí, evidentemente, os pensadores iluministas, utilizando, né, inclusive de uma defesa ainda, né, estrutural da sociedade europeia daquele momento, mesmo vislumbrando, né, os ideais da Revolução Francesa de 1789, tiveram cuidado, né, de, inclusive, usar isso como subsídio para justificar a continuidade da escravidão, se tratando da Revolução Francesa, com pensamento iluminista em França, principalmente tentando buscar a defesa intransigente ainda dessa colonização, que necessitava dessa estrutura econômica, principalmente a estrutura econômica, né, dos países colonizados. Eu citei o Haiti, que na época era São Domingos. Aí eles vão preconizar liberdade, igualdade e fraternidade. Mas para quem? Evidentemente, para o europeu branco. Agora, os povos colonizados e escravizados jamais pensaram nessa perspectiva. Nós pegarmos, por exemplo, os líderes da Revolução Francesa, eles defendiam a continuidade da escravidão, mesmo pensando em liberdade, igualdade e fraternidade. Diderot, Robespierre, né, Voltaire, entre outros. Né, vão pensar numa sociedade já com uma, né, hierarquização de privilégio com um determinado segmento da população. E esse segmento, evidentemente, é branco. Certo? Outra questão levantada também pela Rosane, né, sobre a questão do racismo como crime. Né? O Kabengele Munanga, que eu citei aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, o racismo ele é um crime perfeito, por quê? Porque a sociedade brasileira vive e convive com o cinismo, né, desse racismo e da democracia racial. Se você chegar numa pessoa e perguntar para ela, você é racista? Ela fala, pelo amor de Deus, longe de mim, não sou não. Isso é até pecado. Aí, se você fazer a mesma pergunta para essa pessoa, e você conhece alguma pessoa racista, ela vai dizer, claro que eu conheço. A minha mãe, nossa senhora, meu pai, meu primo, meu vizinho. Aí, se você chegar nas mesmas pessoas que ela citou e fazer a pergunta, elas vão usar o mesmo argumento e o mesmo recurso. Inclusive, isso já foi provado cientificamente, parece que foi em 2007, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa com esse caráter, fazendo essas duas perguntas. Você é racista? A pessoa dizia, não. Você conhece alguém que é racista? Sim, meu irmão é. Aí você chegava no irmão da pessoa, perguntava se você é racista? Não. Você conhece alguém? Sim, meu irmão é. Ou seja, é uma forma sutil que a sociedade nossa está mergulhada nesse cinismo, sustentado pelo racismo estrutural. Esse racismo estrutural ele tem origem, né, desde lá da formação mesmo, né, da sociedade brasileira, enquanto uma hierarquia, né, étnico, racial e social, que é a partir da Lei de Terras, de 1850, e vai repercutir, inclusive, nas instituições. Se nós olharmos para as instituições de poder, nós vamos perceber o quê? A não presença negra nessas instituições de poder. Nós podemos olhar para a Câmara Municipal de Uberlândia, nós podemos olhar, por exemplo, para o sistema, né, administrativo do Poder Executivo, quantos secretários negros tem no atual governo municipal? Né?
Se nós olhamos para o dentro da universidade, é o mesmo processo. Eu tiro como exemplo, por exemplo, eu sou de um departamento lá da universidade, que é o departamento de História, são 10 professores, o único negro sou eu. E olha que eu cheguei lá só tem 2 anos. Então, essas, né, sutilezas estruturais e institucionais, Rosiane, inclusive, inviabiliza que esse racismo criminoso seja, inclusive, né, prescrito e executado pelas leis. Aí tem a sutileza do quê? Da injúria racial, né? Então, que evita que a pessoa, inclusive, seja penalizada, porque na Constituição brasileira já está colocado que o racismo é um crime, inclusive, infiançável, né? Então, essas sutilezas, né, estruturais, institucionais, inclusive, que desmascara essa realidade brasileira. Então, o nosso racismo ele é muito mais eficiente do ponto de vista da sua execução em relação ao racismo norte-americano, e inclusive ao racismo que teve o regime do apartheid em África do Sul, que muitos aí já conhecem a história do que foi. A segregação aqui ela existe, inclusive, na própria mentalidade da sociedade brasileira. Não sei se eu consegui responder a todos, mas essa é a minha, né, resposta que me foi questionada. Muito bom, Pedro. Cada pergunta, né, abre mais leque, né? Dá mais informações. Sim. Com certeza. A Tassiana pediu que ela quer falar. Tassiana? Gostaria só de citar, né, uma parte que você falou sobre o Monteiro Lobato. Tassiana, vê se você consegue falar mais alto, por favor. Mais alto. Aí, melhorou. Obrigada. Você relatou sobre o Monteiro Lobato. E na minha época da escola, o Monteiro Lobato era visto como um deus da literatura, né? Então, quando a gente logo aprendia a ler, a gente já ia para as leituras dos livros do Monteiro Lobato. Eu li todos os livros do Monteiro Lobato. Ainda não, como eu era muito nova, ainda não tinha consciência, né, do que se tratava aquela leitura. E aí eu vejo hoje, né, como que é esse processo que está vindo há décadas e décadas, de nos menosprezar o negro, né, de tratar o negro como um ser inferior. E é nessas pequenas coisas, né, é nos livros de história, né, é na forma de trabalhar, é na forma de tratar o empregado doméstico, né, e como isso vem nos afetando. E hoje eu vejo, hoje como professora de educação básica, eu vejo que hoje as pessoas têm mais consciência. Ainda é trabalhado Monteiro Lobato ainda, em muitas escolas. Mas desde que eu comecei a lecionar, eu nunca vi ser tratado os livros como uma ação de educação, de repassamento da leitura, né? Então, eu acho que está mudando esse tipo de visão, mas ainda tem muitas escolas que trabalham Monteiro Lobato como forma da criança se identificar, né? Isso aí é um absurdo, né? Só isso. Obrigada, Tassiana. Gente, vamos fazer mais uma rodada, Tassiana, mais alguém? Porque aí depois já são 19, 18, daqui a pouco a gente tem que encerrar. Mais alguém gostaria de falar? Kleber? Gostaria? Oi. Alô? Tá me ouvindo? Tá meio baixo, Kleber. Melhorou esse aqui? Melhorou um pouquinho. Um pouquinho. Deixa eu aumentar o volume aqui. Vou iniciar minha fala. Boa noite a todos e a todas, né? Pedrão, um grande abraço. Opa! Companheiro de luta e resistência. Então, como diz a Djamila, né? Não basta não ser racista. Temos que ser antirracistas, né? Eu gosto muito dessa frase da Djamila. E é interessante essas questões, né? Como que a gente sempre joga essa questão para o outro, né? Eu não sou racista, mas meu pai é. Eu não sou racista, mas meu irmão é. Eu tenho amigo negro. Eu tenho um parente preto, né?
E a gente não percebe que a gente está sendo racista já com essas falas, né? E a gente tem que se atentar a essas questões. Porque o ser racista vai muito além de, às vezes, só de palavras, né? Vai em ações. E um racismo que está muito em voga, né, nos dias de hoje é o racismo estrutural. O que ele vem trazer para a gente? Ele naturaliza as coisas, as questões. Tudo se torna natural. Então a gente tem que ficar bem atento a essas questões. Pedrão, então, assim, como eu te acompanho há muito tempo, né, a gente está junto nessa luta aí, eu queria que você falasse um pouquinho depois sobre o movimento negro, porque você é uma pessoa, uma figura muito representativa nessa questão, e eu acho que vai trazer bastante coisas para o grupo sobre a sua história dentro do movimento negro. Ok? Um abraço, galera. Valeu, Kleber. Obrigada, Kleber. Isso. Beatriz, a Beatriz é a nossa última inscrita. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Pedro. Tenho muito a agradecer pela sua exposição. Eu vou fazer só mais um comentário mesmo, que eu acho que a gente foi vendo ao longo da exposição e ao longo da fala dos demais colegas, de como é extremamente comum e legitimado que grandes cânones da filosofia e da literatura tenham se colocado num topos racista sem ninguém dizer absolutamente nada, como se isso não fosse parte da obra deles, né? Como se fosse mero detalhe, isso não significasse nada, e isso fossem apenas máculas do período histórico em que eles viveram, né? Desde, então, do Voltaire até no século XX, o Monteiro Lobato, e como isso está presente, né? Então, às vezes, a gente tem a tendência a pensar que a intelectualidade pode ser um espaço de construção de uma ordem antirracista, mas de pensar como ele já foi um aparato de construção do racismo em si, né? Então, assim, esses intelectuais estiveram presentes para agravar ainda mais uma situação, para teorizar sobre ela, positivando esses discursos e numa perspectiva totalmente racista, né? E a gente já vê, assim, a gente pensa, poxa, o pessoal falando, quando eu era criança a gente lia Monteiro Lobato e tal. Pensando assim, eu vejo nos últimos anos, assim, nas últimas 2 décadas talvez, acho que até um pouco menos, que algo vem mudando, né? Assim, felizmente, com todos os esforços do movimento negro e de outros movimentos sociais aí. Por exemplo, esses dias eu estava vendo assim, um filme muito bobo, um filme de criança, O Menino Maluquinho. E eu fiquei absolutamente assim, chocada, assim, uma produção nem é tão antiga, né? É da metade dos anos 90. E assim, com preconceitos assim, escrachados num filme de criança, sabe? Isso eu já acho que a mídia tem se atentado um pouco mais, né? Com interesses escusos ou não, mas de não propagar de uma forma tão explícita. Então, acho que a gente está, assim, caminhando bem no debate, pelo menos, né? Assim, com os esforços, claro, de muitas pessoas. Eu acho que a gente tem uma intelectualidade atualmente que bota muito mais a cara à tapa para essas questões, ao invés de, como foi feito em outros séculos, em outras décadas, de ficar criando dispositivos para legitimar essas teorias racistas, que nem a gente viu anteriormente. Perfeito. Obrigada, então. Então tá. Então, Pedro, agora de novo. Obrigada, Pedro. Bom, então, Tassiana, é muito interessante o que você coloca, né, em relação à questão do universo infantil. Nós sabemos que a educação de um ser humano, na infância, todos, né, conceitos, conhecimento que ele conhece, é muito importante, né? O próprio Kabengele Munanga vai dizer o seguinte, olha, ninguém nasce racista, se torna racista de acordo com a sua formação social, primeiro na família e depois na escola, na educação. Então, a criança chega na escola, o que ela encontra? Ela encontra já livros didáticos, né, que infelizmente tratam e trazem estereótipos extremamente racistas, né? Nós já citamos aí Monteiro Lobato. Olha só os personagens do Monteiro Lobato, que papel que ele dá ao negro. Então, por exemplo, já dá um papel extremamente perverso.
Inclusive, pegando aquele gancho anterior da fala do Brendo, né, a questão ainda é herdeira, né, herança da maldição de Cã. Então, o negro é amaldiçoado. Então, quem que é o personagem negro amaldiçoado, a criança amaldiçoada na literatura de Monteiro Lobato? Saci Pererê. Né? Um negro, malandro, mau, perverso. Além disso, ainda tem deficiência física, só tem uma perna. Olha só que isso, né, que nós chamamos de epistemicídio. Né? Epistemicídio é uma morte. Né? Aquilo que o Frantz Fanon, né, vai dizer o seguinte: olha só o tanto que o racismo é perverso no universo psicológico da humanidade. Já começa assim a agredir, né, inclusive psicologicamente, uma criança ainda, né, na sua formação, na sua plenitude. Olha, cuidado com o negro, que ele é mau, ele é o Saci Pererê. E, além disso, também coloca os negros numa situação extremamente subserviente e subordinada. Tio Bernabé, tia Anastácia, né? Então, estão ali só para servir. São coadjuvantes, não são personagens principais da história, não têm o protagonismo, né, da história e da sua própria existência. Então, esse epistemicídio é cometido dentro do meio educacional, dentro da academia, né, inclusive criando os estereótipos. Né. O Clebão lembrou muito bem a questão, né, colocada pela Djamila Ribeiro. Aí também eu coloco a Nilma Lino Gomes, a importância do movimento negro nessa questão. No Brasil, ainda, né, pegando os ecos, né, do movimento do negro norte-americano, foi também construído o quê? Um processo de uma revolução, que eu digo assim, né, cultural, científica e cultural e filosófica, para fazer a contranarrativa desse racismo. Nós pegamos, por exemplo, o Jorge Benjor, que ainda era Jorge Ben, ele grava duas músicas muito interessantes nos anos 70. Primeiro, Zumbi, que ele retrata, né, todo o processo, né, de diáspora africana dos negros que vieram para o Brasil, né, e colocando que Zumbi um dia iria se levantar e se opor contra a opressão do seu povo, né? Que é o Zumbi, a música, que vocês tiverem depois a oportunidade, vocês dão uma escutada e ver a narrativa que ele trata na letra. E a outra música muito importante dos anos 70, Negro é Lindo. Por quê? Para fazer a contranarrativa que esse epistemicídio, inclusive na literatura infantil e no todo o universo da cosmovisão filosófica e cultural do imaginário brasileiro, considerava o negro feio. Eu, por exemplo, quando era criança, antes de ir para a escola, eu ficava meia hora penteando o cabelo, tentando alisar meu cabelo, para o meu cabelo deixar de ser crespo, passando brilhantina, vaselina e molhando com água, para o cabelo ficar liso. Olha só o sofrimento que uma criança negra, né, perpassa por uma sociedade que comete um epistemicídio, inclusive ao nível da sua formação intelectual, educacional. Né? Então, muito bem lembrado. Ainda pegando o gancho, né, que o Kleber apresentou sobre a questão do movimento negro, então todo o movimento negro, através da sua intelectualidade, manifestou, né, uma contranarrativa desse epistemicídio, fazendo uma epistemologia real do que é o universo do povo negro. Então nós vamos ter uma série, né, de intelectuais, desde lá da própria período, né, pré-abolicionista, né, como também no pós-abolicionista. Então, no Brasil, nós vamos encontrar, a partir dos anos 30, a formação da Frente Negra brasileira, que inclusive se tornou um partido político, mas ela tinha um projeto, inclusive, de fazer o quê? Já uma educação voltada para as relações étnico-raciais, colocando a importância do negro para a formação desta sociedade brasileira. Nos anos 40, mais especificamente em 1945, pós-Frente Negra, aparece o Teatro Experimental do Negro, idealizado e liderado por Abdias Nascimento, que o Abdias Nascimento já colocava uma perspectiva da intelectualidade com o movimento social negro brasileiro na perspectiva do pan-africanismo. O que seria esse pan-africanismo? A união de todos os países africanos e também de africanos na diáspora, fora de África, né, para fazer um movimento cultural, filosófico, contra, né, essa narrativa construída pelas percepções filosóficas do eurocentrismo e do etnocentrismo, né? Muito idealizado
no meio acadêmico, você pega a literatura filosófica de Kant, de Hegel, né? De vários pensadores, né? Inclusive passando por Voltaire, por Rousseau, que inclusive foram, né, literaturas extremamente com cunho e com subsídios, né, epistemicídio, contra, né, a população negra de forma extremamente global. Então, esse movimento pan-africanista, ele propõe o quê? Um revanche, né, contra os brancos? Não. Ele se impõe numa condição que o negro que veio para o Brasil e que foram para outros países, mas esse negro mula, analfabeto e besta tratado pela historiografia oficial, não. Por exemplo, quando coloca a questão brasileira, a historiografia oficial, o senso comum vai dizer o seguinte: olha, os negros que vieram do Brasil porque os índios eram fracos, não conseguiam trabalhar, o negro era mais forte. Olha só que mentira, que mito, né, de construção mais perversa. Os negros que vieram para o Brasil vieram porque eram negros que tinham conhecimento científico da agricultura, da metalurgia, para desenvolver o projeto de construção de uma sociedade brasileira, de uma sociedade não europeia. Então, os negros que vieram para o Brasil foram os melhores, foram selecionados, que tinham conhecimentos científicos e intelectuais. Inclusive, muitos deles tiveram condições, inclusive, de criar propostas de sociedade alternativa contra a opressão escravocrata, exemplo dos quilombos, né? Pega, por exemplo, a história de Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares foi uma república, né, quilombola que durou quase 70 anos. Por quê? Porque tinham pessoas com capacidade de desenvolver uma sociedade alternativa ao regime escravocrata. Tanto assim que foi massacrado pelo Estado brasileiro, porque seria uma ameaça, inclusive, né, para pretensões maiores. Então, é nessa perspectiva que eu vou fechando aqui, agradecer, inclusive, aí a palhinha que o Clebão deu, a importância do protagonismo do movimento social negro brasileiro, que ele sempre foi atuante, que nunca foi passivo, como queria Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, ou Sérgio Buarque de Holanda, com seu homem cordial do racismo brasileiro em raízes do Brasil. Muito pelo contrário, o movimento social negro brasileiro, como bem descreveu Clóvis Moura, grande sociólogo negro brasileiro, ele sempre existiu numa perspectiva de buscar o que? A liberdade, a autonomia e a autodeterminação do povo negro para ser reconhecido nessa sociedade como pessoas dignas e de direitos humanos. Certo? Então, eu encerro por aqui. Mais uma vez, Adriane, agradecer a oportunidade. Pedro, sim, pois não? Só um minutinho. É porque o Paulo Henrique, ele pediu se podia falar rapidinho com você. Ainda pode? Claro, pode sim. Pode. Estou à disposição de vocês. Paulo, então é o último. Obrigada. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, Paulo Henrique? Tô joia. Professor, o senhor citou a Nilma Lino Gomes, né? Eu li o livro Movimento Negro como Educador. Eu acho importante, principalmente nós, professores de educação básica, todo mundo, né? Igual o senhor acabou de falar aí, né? Que o movimento negro ele nunca foi passivo. Certo. E nós, da escola que eu trabalho, nós estamos fazendo algumas séries com os alunos discutindo a questão racial. Pouquíssimos alunos estão participando, mas os que estão participando, assim, a gente percebe a curiosidade deles. E um tópico que eu falei foi deles procurarem conhecer o movimento negro. Aí eu citei a professora Nilma Lino Gomes, Abdias do Nascimento, de uma forma bem didática para eles começarem a ler essas questões. E uma coisa que a professora Nilma fala, que nós, professores, temos que conhecer a história dos movimentos sociais, principalmente o negro e o indígena, né? Para desmistificarmos isso, que a população negra sempre foi passiva, ela nunca foi protagonista, né? E uma outra coisa que eu acho interessante também é a Chimamanda Adichie, né? A escritora nigeriana, que ela fala muito bem isso, das narrativas, né? Do perigo da história única, né? Que geralmente quem nos representa é o colonizador, né? Sim.
principalmente nos livros didáticos, né? Tanto que quando eu era adolescente, eu só vi o quê? Foto das pessoas escravizadas, representadas por Debré, sendo chicotadas. Eu nunca via um negro como protagonista. E ela fala muito isso. E tanto a gente está vendo essa polêmica que deu, né? Que a professora Lilia Schwartz foi comentar sobre a Beyoncé, né? Sim. Que sempre as pessoas brancas estão querendo escrever as narrativas das pessoas negras. E que a gente tem que colocar muito isso para os nossos alunos. Que nós temos uma narrativa que nós queremos mostrá-las para todo mundo. É isso, brigadão, prazerão. Da minha parte também. Então, é o seguinte, você colocou a perspectiva da Nilma Lino, né, que é muito importante, né, a questão da construção da narrativa. Então, voltar, por exemplo, né, a questão do pan-africanismo. Né? O que o pan-africanismo colocou foi justamente isso, né, que até então, todas as narrativas sobre a África e sobre a diáspora africana eram narrativas construídas e produzidas por homens brancos, né? E onde estava o papel do negro no seu lugar de fala? Eu vou dar um exemplo. Eu fui dar aula no curso de odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, né? E também no curso de medicina, sociologia da saúde. Chegando lá, aí eu fiz uma provocação para os alunos, inclusive do curso de medicina. Quem que é o pai da medicina? Aí pouco sabia. Estava um quadro lá na sala, né, do Hipócrates, né, que é um grego, né? Aí uma menina pegou do curso, não, esse aí, esse grego aí, Hipócrates, né? Aí eu perguntei, vocês já conheceram o Entap, né? Aí ela não, foi então um médico egípcio, né, que veio antes do Hipócrates, né? Você acredita que a menina do curso de medicina, parece que lá do 5º, 7º período, entendia ainda que o Egito não era África, mas o Egito era Europa? Então, aí que entra, né, a questão que a Nilma Lino coloca, Lélia Gonzalez, que foi uma militante, uma ativista, hoje Sueli Carneiro também, que está aí com o Guelé 10, né, Instituto Guelé 10, que é uma frente, né, também de debate, né, intelectual contra esse epistemicídio, coloca a necessidade cada vez mais de nós ampliarmos, né, os intelectuais negros para fazer essa contranarrativa. Não estamos dizendo aqui que não queremos a parceria do intelectual branco, muito pelo contrário, queremos sim, inclusive dialogar para que ele entenda que nós também somos protagonistas com capacidade de construir, né, uma sociedade que seja justa e coloca a questão interdisciplinar e multidisciplinar das nossas próprias, né, matrizes sociais que são multirraciais da sociedade brasileira. Então, nós queremos, sim, ouvir e saber da história do negro, não numa perspectiva, né, pejorativa, inferiorizada, como trata a historiografia oficial e, enfim, todas as áreas do conhecimento de matriz eurocêntrica e etnocêntrica. Então, essa contranarrativa é extremamente importante que ela seja feita e construída no dia a dia. Por isso que a Nilma Lino, né, coloca um texto dela muito importante, que ela discute lá desde a questão, né, do que é identidade, pertencimento, conceituando o que é etnia, né, e colocando, né, o movimento negro como educador nessa questão, até chegar ela apontar o conceito de negritude. O que é o conceito de negritude? É justamente, né, o fortalecimento dessa necessidade do lugar de fala numa perspectiva, né, de construção de uma sociedade plural e tendo, né, o negro não como subjugado, mas como protagonista da sua própria história. Então, é nessa perspectiva. Muito bom, professor Pedro. Assunto tem, né? Tem muito assunto. Bastante. Mas eu quero te agradecer imensamente, tá? A participação conosco, sua presença aqui. Você estreou conosco o Zoom, a gente gravou essa fala toda. Vai ter opção depois de áudio para a gente também, áudio e vídeo. E, então a gente vai poder rever, né, algumas coisas para a gente aprender mais mesmo. Quero te agradecer pela presença, então, né? Agradecer a todos que puderam participar, trocar um pouco de ideia.
1h30 passa muito depressa, a gente ainda atrasou um pouco no início, mas Sim. quem sabe, né, Pedro, a gente não tem outra oportunidade de estar com você de novo, tá bom? Então, e mais uma vez também, eu quero reforçar que lá na Universidade Federal de Jataí, nós estamos lá com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, já funcionando, e estamos lá também à disposição para qualquer, né, parceria, certo? Então, é nesse sentido. E lembrando que você está comigo lá como uma das pesquisadoras. Eu fiz seu cadastro, você já recebeu a comunicação, né? Sim. É tanta coisa, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Posso disponibilizar seu contato para o pessoal, quem quiser? Por favor. Tá? Eu vou aproveitar, então, vender meu peixe aqui. Eu tenho um livro, né, inclusive, que trata, né, do movimento social negro brasileiro nessas perspectivas todas que eu apontei aí. Eu ainda tenho alguns exemplares comigo. Quem se interessar, depois você passa meu contato. É só me acionar que eu entrego em casa, viu? Ótimo, ótimo. Então, já vamos combinar uns aí, tá? Tá certo. Te agradeço muito. Eu quero. Então, ótimo. Eu quero pedir para todos que estiveram presentes não esquecerem de colocar o nome no chat, né, que é a nossa lista de presença, tá bom? E aí nós vamos despedindo do Pedro, agradecendo. Acho que foi a sua esposa que participou um pouquinho, agradecer a ela também, tá, Pedro? Ah, certo. Nós temos um lindinho também ali, ó, que é o filho do Kleber. Olha lá a participação dele também. Tô vendo, já tá militando, hein, Kleber? Né? E aí, nós todos aqui, tá, gente? Que tarde, né? Que início de noite, aliás, maravilhoso. Muito agradecer, muito ainda para a gente aprender. Tá? E como a professora Dulce falou lá no início, né? E a gente levar isso para as nossas aulas, né? Trazendo isso já como formação. Tá? Muito obrigada, então. Boa noite. No chat, viu, meus contatos, viu, Adriano? Ai, que ótimo. Coloquei o e-mail e coloquei o telefone também. Muito bom, Pedro. Muito obrigada, então. Falou. Tá?